Investidor 10, Status Invest ou Kinvo? Qual desses é o melhor aplicativo para você gerenciar os seus investimentos para 2024? Para você saber quanto tua carteira está rendendo no detalhe ali, mês a mês, ano a ano, quanto você recebeu de dividendos, de proventos, acompanhar o crescimento do teu patrimônio ao longo do tempo. Tudo isso você pode usar ferramentas como as que a gente vai falar hoje. E mais do que isso, no final do vídeo eu vou te mostrar como é que a gente faz aqui no time do Clube do Valor, empresa que eu faço parte, para a gente aconselhar mais de R$1,5 bilhão em patrimônio. E mostrar esses relatórios de como isso está evoluindo para os nossos clientes também. Dito isso, antes da gente começar o vídeo, me conta aqui qual é o aplicativo que você usa para gerenciar a sua carteira e qual é que você indica principalmente, porque às vezes o que você usa não é o que você indica. E aí, por que eu tô gravando um vídeo como esse, né? Porque pensa, no começo da tua jornada como investidor, é muito tranquilo você saber quais são as ações que você tem, porque você tem pouca coisa ainda, tá comprando aos poucos. Só que ao longo que os meses vão passando, teu patrimônio vai aumentando, você chega ali nos seus 500 mil, seu primeiro milhão, seja lá o que for. A complexidade da tua carteira, ela vai aumentando também. E aí é nesse momento que começam a entrar as ferramentas auxiliares para você ajudar no gerenciamento da tua carteira. E se você me acompanha aqui, você já deve ter me ouvido falar da importância que existe por trás do Asset Allocation. Ou seja, nas proporções que você vai definir para cada classe de ativo da tua carteira. Quanto você quer em ações, quanto você quer em fundos imobiliários, quanto você quer em ações internacionais. Até porque é justamente essa proporção que vai te dar o maior resultado ali como investidor. E isso tem estudos comprovados sobre o Asset Allocation. Além disso, você quer saber quantos dividendos você está recebendo ao longo do tempo, como isso está crescendo. E é por isso que eu vou te mostrar os 3 principais aqui que eu tenho visto hoje em dia, os mais famosos, e inclusive isso sem conflito de interesse nenhum, porque não tem patrocínio de nenhuma dessas plataformas aqui no canal. Então eu vou de fato te mostrar o que é que eu acho que faz mais sentido e o que não faz sentido. Já vamos entrar aqui no primeiro, que é o Investidor 10. Esse site ali, que quando você entra na página inicial, lá em cima no canto superior direito, tem um nome de carteira lá, onde você pode cadastrar a tua. Aqui eu já inseri alguns ativos aleatórios para a gente fazer esse vídeo. E a primeira coisa que a gente já vê aqui é o resumo da carteira, a sua evolução patrimonial. Você consegue escolher aqui o período de tempo que você está analisando para ver ali como é que essa carteira cresceu. No caso aqui, eu coloquei ativos desde 2017 para frente, e aí você vê que não teve mais aporte nessa carteira, ou seja, a barra verde escura ela está constante, enquanto que a barra verde clara mostra a valorização total do patrimônio, sem contar mais os aportes. E aqui você ainda consegue definir por cada classe de ativo, por exemplo, os fundos imobiliários da carteira, como eles renderam, e os ETFs da carteira, como renderam também. Logo ao lado tem a proporção de classes de ativos, de produtos, na verdade, ele separa os ETFs dos fundos imobiliários aqui, que é tudo que tem, e aqui embaixo você consegue ver o que é que tem nessa carteira. Foi colocado ali cotas do MXRF11, com a valorização desse ativo ali desde o início, o preço médio que o investidor pegou e o preço atual. E a plataforma mostra também a proporção atual desse ativo na sua carteira, ou seja, MXRF tem um pouco mais de 17% aqui. E aqui entra o ponto mais legal que eu acho do site do Investidor 10. Logo ao lado, ele mostra qual é a porcentagem ideal que você deveria ter nesse ativo para ter uma carteira mais bem diversificada. E essa proporção é de acordo com a nota aqui que você dá para o ativo, ou seja, se você chega aqui e reduz essa nota, a proporção ideal da carteira acaba caindo também. No meu ponto de vista, essa não é a melhor forma de você fazer uma gestão ali de ativos, mas de alguma forma ele já compara o que você tem hoje de alocação de ativos e compara com o alvo que você quer chegar. Ou seja, te mostra qual é o ativo que você deve aportar na tua carteira ou não. E aí aqui embaixo ele segue, né, mostrando os outros ETFs que foram inseridos ali na carteira, o VVB e o BOVA11, e a variação de cada um desses ativos. Aqui na aba de proventos, você consegue ver em forma de tabela os proventos mensais desde o início ali. Nesse caso ele está mostrando só do MXRF11, que é o único ativo que paga dividendos na carteira. Ele mostra tanto quanto foi de mês a mês, quanto a rentabilidade total acumulada ali em dividendos nesse período. Aqui você consegue selecionar inclusive por ativo para ver qual foi o que te pagou e quanto em cada mês. Ou por tipo de ativos também. Já na aba de gráficos aqui do site, a gente vê aquela mesma evolução patrimonial que a gente viu no começo. A gente vê uma rentabilidade comparada com os principais índices. Então você pode pegar essa carteira aqui, por exemplo, desde o início e pode comparar com o IVVB11, pode comparar com o Ibovespa, com qualquer benchmark que você queira para ver se a sua carteira está acima. Nesse caso aqui tem Ibovespa, CDI e IPCA. E a carteira ali na linha azul está por cima. Aí uma rentabilidade aqui em forma de tabela também, mês a mês da carteira geral como foi. E aqui tem uma coisa legal. Ele te mostra em forma de gráfico de pizza aquela mesma informação que a gente viu no começo. Quanto você tem atualmente nesse ativo, por exemplo, IVVB11, que está em 50%, e qual seria essa posição ideal da tua carteira aqui, que seria 41%. Ou seja, você tem mais IVVB do que deveria. Então, o ideal aqui para o investidor é ele
ter uma carteira ideal muito bem desenhada para ele saber sempre onde ele quer chegar de acordo com a estratégia de alocação de carteira dele. Isso aqui é um ponto muito positivo para o investidor 10. E aí aqui na aba de metas, você consegue definir metas para você, tanto metas de patrimônio, quanto metas por ativo, quanto metas de proventos. Então, por exemplo, aqui eu inseri uma meta de receber R$5.000 por mês em proventos de ações, estoques e BDR. Como nessa carteira não foram inseridos nenhuma ações nem BDRs, ele não está mostrando nada, mas você pode regular aqui do jeito que você quiser, selecionando todas, por exemplo. E aí ele te mostra quanto você tá de valor de dividendos mensais na média e o teu objetivo. 7% concluído, por aí vai. E aí um último ponto legal é que nessa aba aqui de imposto de renda pessoa física, me parece aqui que é uma versão beta do Investidor 10, emitindo aqui os documentos necessários para você fazer a tua declaração de imposto de renda dos teus investimentos. Mas isso aqui é só para quem é VIP do Investidor 10. Então teria que assinar a plataforma aqui. Então esse aqui já foi o Investidor 10 e um dos principais insights que você vai ter aqui na tua jornada de investidor é que você vai ver que não adianta de nada ter uma baita ferramenta para você gerenciar a tua carteira se você não souber quais são os ativos que tem que entrar direito ali, se você não souber qual é a tua alocação de carteira ideal, porque afinal de contas o sistema só vai te dizer o que você colocar lá para ele como verdade. E foi justamente pensando nisso, sabendo que a alocação de carteira é a melhor estratégia de investimentos que você pode ter na sua vida, que a gente aqui do Clube do Valor escreveu um livro detalhado te ensinando como você fazer uma alocação de carteira ideal para você. Esse livro se chama Como e Onde Investir R$1 milhão, mas serve para qualquer outro valor que você tenha hoje na tua carteira. Vou deixar um link aqui gratuitamente para você clicar e fazer download. Também tá no primeiro link da descrição do vídeo. Baixa lá e aprende isso aí para você. Dito isso, vamos ali para o segundo site de hoje, que é o Status Invest. Aqui na aba carteira, você vai ter um acesso muito similar. E aí você já cai aqui nessa página inicial que te mostra o teu patrimônio. Eu lancei uma carteira aleatória aqui para a gente fazer esse vídeo também. Ele te mostra a rentabilidade ali dos últimos 6, dos últimos 12 e 24 meses, mas você pode escolher o período todo para olhar isso aqui. E aí aqui ele te mostra tanto o patrimônio, já com a valorização da carteira, quanto do investimento inicial, que é o que realmente você tirou do seu bolso, que seria essa barra azul clara aqui, o que você colocou de aporte, e a barra azul escura é a carteira com suas valorizações. Assim a gente vê mais fácil. E o primeiro insight que eu tiro aqui do Status Invest é que ele é menos amigável visualmente falando do que o Investidor 10. As informações são meio mais difíceis de digerir visualmente. E aí você desce um pouquinho aqui, você vê os seus proventos recebidos nos últimos 12 meses, as compras e as vendas feitas se tiver, e os ganhos com essa venda. Aqui, mais detalhes de cada uma das posições da carteira, então aqui tem várias ações aleatórias. E ele mostra as valorizações dessas ações ao longo do tempo. E ele mostra também a porcentagem dessas ações ali na categoria de ações. Você vê que, por exemplo, a Ambipar aqui significa 4% da categoria ações do Brasil desse investidor. Só que ela significa 2,3% na carteira como um todo, que considera as outras classes de ativos também. Isso aqui é interessante, é bacana de você saber, só que eu sinto falta aqui da comparação do que você tem atualmente de proporções com o que você quer ter na tua carteira, né? Aquele jogo de asset allocation ali. E aí aqui você tem uma aba rentabilidade, comparando a tua carteira com vários benchmarks, pode ser o CDI, pode ser o Ibovespa. Tem a rentabilidade da carteira em forma de tabela também, mês a mês o que aconteceu, os piores meses e os melhores. E aqui tem um gráfico de risco e retorno, onde ele pega cada um dos ativos e mostra qual é o retorno que esse ativo está tendo e qual é o risco dele calculado ali em cada um na carteira. Interessante observar que ele faz cada ativo aqui individualmente, mas ele não coloca o risco e retorno da carteira como um todo, que é o mais interessante para o investidor de saber. Já aqui na aba de composição, aí sim ele mostra essa carteira com as suas classes de ativos aqui, ele chama ETF de uma classe de ativo, e ele mostra a distribuição por setor também. Então, por exemplo, dentro de Ações Brasil, 22% da carteira é do setor financeiro e outros. Tem setor de utilidade pública aqui, consumo cíclico e por aí vai. Mesma coisa ele faz para fundos imobiliários, fundos de papel, de tijolo e misto. E aí, por último, ele tem essa aba de proventos aqui, que mostra mês a mês quanto essa carteira recebeu em provento e faz um mapa ali de porcentagem, quais são as classes de ativo que tem mais peso nesse pagamento de dividendos. Tanto quanto as ações específicas que estão com maior peso também nessa distribuição. E aí você vê aqui do lado tanto o dividend yield dessas empresas, desses fundos imobiliários, quanto o yield on cost, que é uma coisa bem legal, ponto positivo aqui para o Status Invest, mostrar o yield on cost, que é quanto o investidor está recebendo de dividendos de acordo com aquilo que ele pagou para ter aquele investimento, ou seja, o preço médio dele. De forma geral, o Status Invest visualmente me parece um pouco inferior. Tem algumas informações relevantes ali, mas falta o principal, que é a estratégia de alocação de carteira. E uma coisa que eu vejo que a maioria desses gerenciadores de carteira tem de defeito em comum é que ele pega um produto financeiro como um ETF, por exemplo, e ele considera os ETFs como uma classe da tua carteira.
sendo que dentro de ETFs você pode ter um ETF que é de ações do Brasil, como era o caso do BOVA11. Você pode ter um ETF que é de ações dolarizadas internacionais, como é o caso de um IVVB11 da vida. Então não dá para simplesmente você juntar tudo isso e chamar como uma classe de ações inteira. Dito isso, vamos para o último aplicativo aqui, que é o Kinvo. E aí você já cai aqui na página inicial do Kinvo quando você está logado. Eu coloquei mais uma carteira aleatória aqui de fundos imobiliários. E a primeira coisa que ele te mostra é a tua rentabilidade no mês atual comparado com algum benchmark que você quer. Então, por exemplo, a carteira está rendendo 2,6 esse mês, comparado ali com o CDI, ou com a poupança, ou qualquer outro desses benchmarks que você quiser. Ele te mostra logo aqui do lado o patrimônio também. Você pode colocar o histórico inteiro. Na linha azul ele te mostra o valor aplicado e na linha roxa ele te mostra como esse patrimônio variou. Essa carteira aqui é de ações, na verdade, tem algumas ações aleatórias da bolsa. E você consegue ver isso aqui do lado, na aba de ativos, onde ele te mostra a posição total em cada um dos ativos, a porcentagem desses ativos em relação à tua carteira. Você já vê que é menos detalhado do que o Status Invest, porque ele só mostra a porcentagem em relação à carteira toda e não à classe de ações. E ele te mostra aqui também qual é a corretora, a plataforma que você está usando para fazer esses investimentos. Aqui no caso seria a XP Investimentos. Se você entra aqui na aba de análise, na primeira coisa que seria a rentabilidade geral, você tem aqui mais uma vez a comparação da carteira com os principais índices, a rentabilidade real da carteira com sua porcentagem de CDI e mostra essa rentabilidade mês a mês em forma de gráfico. E aí você consegue ver mais visualmente, né? Quantas vezes a sua carteira rendeu positivo, que está para cima, ou para baixo, negativo. Aqui na segunda aba você pode ver o teu ganho de capital e aqui a plataforma separa para você quanto da tua rentabilidade veio somente de proventos e quanto veio de rendimentos realmente da cota ali, das ações. Você vê que aqui a maior performance veio da valorização das ações. E dá para ver isso mês após mês também. Você vê que a valorização das ações ela é mais aleatória, vai para cima, tem mês que vai para cima, tem mês que vai para baixo. Os proventos são sempre positivos, que é esse azulzinho mais escuro aqui na carteira. Você tem também essa parte aqui que é a área de proventos, mostrando tudo que você já recebeu de proventos desde o início, o que foi nos últimos 12 meses, a média mensal e a média mensal dos últimos 12 meses, o resultado de yield on cost ali da tua carteira também, nos últimos 12 meses e total, e ele mostra esse histórico ali mês a mês de quais foram os ativos que pagaram dividendos na tua carteira e quanto de cada um. Isso aqui é bem legal. E por último ele te mostra num gráfico aqui quais foram os ativos que mais te pagaram em proporção ali dividendos na carteira. Por último, aqui nessa parte de classes de ativos, ele te mostra aqui o que você tem de ações, de fundos imobiliários, de fundos de renda fixa na carteira, o yield on cost ali delas, e aí mostra a rentabilidade também por cada uma das classes de ativos, você consegue ver, e algumas informações de cada uma dessas empresas, como quantidade de ações, o preço médio, o resultado atual dessa ação. Mas de novo, você vê que as informações que são mais importantes para uma gestão de carteira, que é a proporção de cada ativo em relação à carteira, em relação à classe de ativos, ela não é tão clara. Dito isso aqui, visto os 3 aplicativos de investimentos, eu vou te mostrar como é que a gente costuma fazer no Clube do Valor e depois eu vou te dizer qual é desses aplicativos aqui que eu achei melhor para os investidores, principalmente focado em 2024. E para contexto, para quem não conhece o Wealth Service do Clube do Valor, a gente aconselha centenas de famílias espalhadas pelo Brasil que somam mais de 1,6 bilhões de reais em aconselhamento financeiro junto conosco do Clube do Valor. E para fazer essa gestão com estratégia de carteira muito bem montada para cada caso de um dos nossos clientes, os especialistas de investimentos que acompanham as carteiras específicas, eles fazem relatórios, eles emitem informações que são mensais para esses clientes. E eu resolvi trazer um desses relatórios aqui para vocês entenderem o que é que a gente considera como mais importante. Então, por exemplo, esse aqui é um extrato mensal que foi referente a novembro de 2023, onde o investidor tem na primeira capa aqui a rentabilidade geral desde o início. Esse é um cara que está com a gente desde 2017, então ele vê rentabilidade mês a mês ali da carteira como um todo. Ele vê de forma gráfica também comparando com o CDI a rentabilidade dessa carteira no mês a mês. E aí tem uma comparação por período de tempo e por diferentes benchmarks também, nos últimos 12 meses, rentabilidade desde o início. E aqui dá para ver a rentabilidade também de cada uma das classes comparados com seus principais benchmarks. Então, ações do Brasil, por exemplo, são comparadas com o Ibovespa. E a gente vê aqui que a estratégia de ações rendeu muito mais que o Ibovespa. Ações internacionais comparadas com o dólar rendeu muito mais. Fundos imobiliários rendeu um pouco menos que o IFIX. E aí renda fixa e inflação, renda fixa pós e renda fixa pré. Aqui dá para ver os melhores e piores meses de cada ano também. Quantos meses a carteira ficou acima do benchmark, quantos meses ela ficou abaixo. E as rentabilidades aqui por período de tempo. Existe também aqui, de forma muito transparente, quanto que o investidor está pagando de taxa de administração pelo serviço. E logo aqui embaixo, dá para o investidor ver a alocação de carteira dele, muito claramente no último trimestre e como ela está de forma atual. Aqui sim, dividindo como a gente acha que faz sentido, em ações do Brasil, em ações internacionais, fundos imobiliários, renda fixa, inflação pós-fixada e pré. E é a partir de um gráfico como esse aqui que o investidor
investidor vai estar sempre voltando para a estratégia alvo dele, ou seja, rebalanceando a sua carteira para ele conseguir ter a melhor performance. Inclusive, se você quiser ter uma amostra grátis de como é que o serviço da gente funciona de atendimento ao cliente, eu combinei com a minha equipe aqui que a gente vai separar 1 hora de um dos nossos especialistas de investimentos para olhar para o teu caso específico, olhar para a tua carteira e ver se tem alguma coisa que ele possa melhorar. Você pode participar dessa análise gratuitamente e o único pré-requisito é que você tenha acima de R$500 mil para investir. E aí pode ser 1 milhão, 5 milhões, 10, 20, 30 milhões. Se esse for teu caso, eu vou deixar um formulário aqui em cima para você preencher, que aí um de nós vai entrar em contato contigo, ou no segundo link da descrição do vídeo. Dito isso, eu te mostrei o que eu acho de ponto forte e de ponto fraco em cada uma das plataformas, e a minha preferida foi o Investidor 10. Por mais que eu use o Kinvo já há alguns anos, de forma premium, inclusive, mas eu acho que o Investidor 10 está muito na frente ali de todas as outras. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se teve pelo menos uma informação que fez sentido para você aqui hoje, deixa o like aqui embaixo, se inscreve no canal Seu Dividendo, que eu vou estar te esperando aqui no próximo conteúdo.